Olha, chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil e pela TV Grandourados. Esse programa é gravado e produzido pela TV Grandourados. Minha gratidão aqui ao Rubens, a Roseli, a toda a direção da TV Grandourados, e também transmitido pela TV Com Brasil. Deixamos aí nosso abraço à TV Com Brasil e toda a sua diretoria. E a você que nos ouve, acompanha, assiste em todo o Brasil, nossa gratidão. A você que de Dourados e região, aqui no Mato Grosso do Sul, nossa gratidão pela sua companhia. E não saia daí que nós vamos dar um intervalo, e hoje nós vamos falar sobre o Salmo de número 11, que trata que Deus é o refúgio, forte refúgio do seu povo. Nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Hoje nós vamos, aqui no programa Mato Grosso do Sul, em Foco, tratar de um salmo muito lindo do nosso saltério, do livro dos Salmos, que é o Salmo de número 11, que fala que Deus é o nosso forte refúgio. Diz assim os 4 primeiros versos deste salmo: No Senhor me refugio. Como dizes, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte, porque eis os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Esse salmo é maravilhoso e ele nos apresenta Deus como alto refúgio. Todas as vezes que Deus é apresentado como forte refúgio, alto refúgio do seu povo, via de regra se trata de momentos que o povo de Deus está passando por ameaças. Lembra a história bíblica, por exemplo, lá no Egito, quando o povo de Deus era escravizado por Faraó, humilhado, exausto. É muito interessante porque diz lá o texto que Deus ouviu o gemido do seu povo e se apresentou como forte refúgio, como um alto refúgio. Então, às vezes, o gemido do povo de Deus na terra é uma oração que sobe perante o trono de Deus, perante a majestade de Deus. Eu gosto muito do texto de Êxodo, que diz que o Senhor ouviu o gemido do seu povo. Então, aqueles que escravizavam o povo de Deus, achando que eram apenas escravos, e não sabia que aqueles gemidos que eles davam debaixo das cargas, das chibatadas, dos açoites, subia como um gemido perante a face de Deus. A história da igreja está cheia disso, quando nós vemos os primeiros séculos da era cristã, que aquele gemido dos mártires da igreja, aquele sangue derramado na terra, como diz um certo historiador, pai da igreja, que o sangue dos mártires foi a semente do evangelho. Então aqueles gemidos, um preso, outro massacrado, outro castigado, outro morto ao fio da espada, aquele gemido do povo de Deus sobe perante a face de Deus como uma fervorosa oração. Porque Deus é o alto refúgio, forte refúgio do seu povo.
Ninguém ataca a igreja, o povo de Deus, sem que Deus esteja atento a isto. E afrontar o povo de Deus é afrontar o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus trata o seu povo como uma menina dos seus olhos. Basta você lembrar quando, lá em Jerusalém, na primeira metade do primeiro século da era cristã, quando um tal de Saulo de Tarso perseguia a igreja, pegava a carta de autorização com o Sinédrio para perseguir o povo de Deus, a igreja, e de repente, no caminho de Damasco, o Senhor Jesus aparece a ele e aborda Saulo e fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então, assustado, apavorado, diz: quem és tu, Senhor? E então o Senhor responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então Saulo, que ainda não era chamado Paulo, o apóstolo, o Saulo de Tarso, ele poderia dizer: não, Senhor, eu não estou perseguindo o Senhor, eu estou perseguindo a igreja. Mas Jesus não falou: por que você está perseguindo a minha igreja? Ele diz: por que me persegues? Porque perseguir o povo de Deus é como afrontar o próprio Deus. Por isso que Deus é o alto refúgio do seu povo, Deus é o forte refúgio do seu povo, e todas as vezes que o povo de Deus é oprimido ou é perseguido, o Senhor se manifesta em defesa do seu povo, porque Deus é o forte refúgio do seu povo. É por isso que a igreja ainda está viva sobre a face da terra até hoje, e mais viva do que nunca, exatamente porque Deus é o forte refúgio do seu povo. Quantas vezes perseguida, quantas vezes encarcerada, quantas vezes massacrada, mortos, como tem acontecido em algumas regiões do mundo, como na China, na Nigéria, em algumas outras regiões da África, a igreja sendo perseguida, cristãos sendo perseguidos. Não se esqueçam que Deus é o alto refúgio do seu povo. Esses gemidos da perseguição chegarão perante o trono e a face do nosso Deus. O Salmo fala sobre isso, apresenta Deus, o nosso Deus, o Senhor dos céus e da terra, Criador, preservador de todas as coisas, o nosso Redentor, como o refúgio forte, seguro do seu povo. No Senhor me refugio. Por isso que o salmista expressa essa confiança em Deus. E você tem se refugiado em quem? O salmista diz aqui: no Senhor me refugio. Por que, diz a minha alma, foge como um pássaro para o seu monte? Por que eu tenho que fugir? Não, nós não temos que fugir. Apesar de que, diz aqui o texto, o ímpio arma o arco, dispara a flecha contra os retos de coração. Mas por que eu tenho que fugir como um pássaro para o monte? Não, eu prefiro enfrentar a situação e me refugiar no Senhor. Mas o salmista faz uma abordagem aqui muito importante para os nossos dias, quando ele diz assim: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Você já notou como que há um discurso na nossa pátria de desconstrução da nossa fé cristã? Por exemplo, a destruição da família. Pessoas falam abertamente nas universidades, nos debates, nas mesas redondas, expondo suas ideologias, e diz: você quer destruir a família? Sim, esse discurso da família é um discurso ultrapassado, diz até autoridades da nossa pátria. Não, e querem destruir os nossos fundamentos, e a expressão aqui é essa: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Se destrói aquilo que é o fundamento, como que nós vamos nos defender? Então quer destruir a família, destruir a nossa fé.
Outros querem reescrever a Bíblia. Tem até pastores falando em atualizar a Bíblia, à cultura, ao discurso da época. Então, desmerecer a Bíblia. Quantas vezes tentar desmerecer a Bíblia? Por quê? Porque sabem disso. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Por outro lado, nós deveríamos fazer uma outra pergunta para nós, o povo de Deus nesta pátria brasileira. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Mas muda essa pergunta, fala assim: estão destruindo os nossos fundamentos? O que o justo está fazendo para defender esses fundamentos? A Bíblia registra algumas histórias maravilhosas sobre isso. Por exemplo, quando trata dos valentes de Davi, fala de Samá, um homem que, quando os filisteus invadiam a sua terra, todos fugiam. E os filisteus destruíam os fundamentos da terra, até que Samá pegou a sua espada e corajosamente lutou contra os filisteus, enfrentou, expulsou da sua terra. E o texto lá diz que o Senhor deu grande vitória a Samá, porque ele defendeu a sua herança, defendeu os seus fundamentos. Se estão destruindo os nossos fundamentos, o que os justos estão fazendo para não deixar o ímpio destruir os seus fundamentos? Se estão tentando destruir a sua família, o que você tem feito para guardar a sua família, para proteger a sua família, para cuidar da sua família, para zelar da sua família? Se estão tentando destruir a fé dos seus filhos, o que você está fazendo como um justo? Tendo a palavra de Deus como regra de fé e prática, você tem ensinado a palavra de Deus aos seus filhos, mostrado a eles os fundamentos, onde estão ancoradas a nossa fé, onde está ancorada a nossa confiança em Deus? Então, destruídos os fundamentos, mas o que o justo está fazendo enquanto o ímpio está destruindo os seus fundamentos? Está dormindo? Está acomodado? Não. Nós temos que levantar como Samá corajosamente, pegar a espada. E é interessante que o texto lá de Samuel fala que era apenas um campo de lentilhas, não era uma terra muito importante, apenas um campo de lentilhas. Não tinha ouro, não tinha prata, não tinha ferro, não tinha nada importante naquela terra, apenas produzia lentilha. Não, era a herança do Senhor. Quando distribuiu a terra, deu herança aos filhos de Israel. Aquilo ali não era apenas um campo de lentilha, era a herança que aquela família tinha recebido da parte do Senhor. Quando Josué distribuiu a terra e entregou para cada família sua porção, ele tinha obrigação de defender aquela porção. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Verdade, pouco poderá fazer. Mas o que o justo está fazendo enquanto vê o ímpio destruindo os seus fundamentos? Eu quero desafiar você a levantar corajosamente, defender esses fundamentos, porque destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Mas o Senhor é o refúgio do seu povo. É no Senhor que nós encontramos verdadeiro refúgio, verdadeira força para não deixar os fundamentos serem destruídos. Nós vamos dar um intervalo e voltamos já para continuar a leitura desse Salmo 11. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Olha, você está ligado no programa Mato Grosso do Sul, aqui pela sua TV Com Brasil e pela TV Gran Dourados. Venha visitar o Mato Grosso do Sul, mas venha visitar Dourados. Chegando a Dourados, teremos o prazer de recebê-lo aqui, recebê-lo na Igreja Presbiteriana Central de Dourados. Será uma alegria muito grande poder acolher você e a sua família aqui, tá bom? Fica aí o nosso
convite especial. Hoje nós estamos falando do Salmo 11, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Mas o Senhor é o nosso alto refúgio, nós nos refugiamos no Senhor. O versículo 4 fala assim: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. O Senhor nunca saiu do seu trono. Isso quer dizer, Deus tem o governo de todo o cosmos, das coisas visíveis e das invisíveis. Deus nunca abandonou o seu trono. Deus não reinará no futuro, não. Deus reina hoje. Ele sempre reinou sobre o mundo da sua criação. Essa ideia de que Deus só vai reinar um dia no futuro não é o ensinamento das Escrituras. Deus vive e reina pelos séculos dos séculos. Louvado seja Deus, que nunca saiu do seu trono. O texto aqui está dizendo: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Deus nunca deixou de estar atento ao mundo da sua criação, a esse mundo que nós vivemos nele. Deus governa soberanamente sobre todos os povos, nações, raças, línguas, sobre as coisas visíveis e as coisas invisíveis. O Senhor do seu trono, as suas pálpebras, seus olhos não fecham. Constantemente Ele está atento a tudo que se passa sobre a face da terra. O texto diz que o Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas o que ama a violência, a sua alma abomina. Nós temos vivido tempos de violência no nosso país, e as autoridades, quando vão agir para combater o crime, muitas vezes ainda são questionadas, quando deveriam ser apoiadas para combater o crime, a violência, porque é papel do Estado coibir o mal e incentivar o bem. É papel do Estado, segundo a palavra de Deus, está em Romanos capítulo 13, e o texto aqui diz que o Senhor põe à prova o justo. Pode ser que nestas tentativas do ímpio destruir os fundamentos, o Senhor também esteja colocando à prova o justo. Porque o que o justo está fazendo, enquanto o ímpio está destruindo os seus fundamentos? Se você ver alguém destruindo a sua lavoura, ou a sua casa, ou a sua empresa, você não vai sair em defesa dela? Se vemos alguém tentando destruir a nossa fé e os nossos fundamentos, não vamos sair em defesa? Deus está colocando à prova o justo. Deus não está provando aqui o ímpio. O ímpio já foi provado e reprovado. Deus está pondo à prova aqui o justo. E muitas das vezes a Bíblia fala isso, que o Senhor coloca à prova para que você possa colocar para fora aquilo que está no seu coração. Lembra de Israel lá no deserto? Quantas vezes murmuravam naquelas provas? Uns mantinham o seu coração fiel ao Senhor e outros murmuravam. Assim também são as provas hoje. O crente fiel, na hora da prova, ele se refugia no Senhor, ele busca amparo no Senhor. O ímpio vai reclamar, murmurar e amaldiçoar o dia que nasceu, amaldiçoar a vida, não é? Então Deus está colocando o justo à prova. O ímpio, a alma de Deus odeia a violência do ímpio. A alma de Deus abomina o roubo, o assassinato. A alma de Deus odeia a violência, a maldade dos homens, a prática do mal. Por isso que o Estado tem que coibir o mal, e coibir com mão forte, porque o Estado é colocado por Deus para governar, exatamente para coibir o mal e para incentivar o bem. Esse é o dever
do Estado, segundo a palavra de Deus, e quando não age, o texto diz que Deus fará chover sobre o perverso brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice, porque quando Deus toma vingança do mal, é uma vingança justa e santa, mas com mão forte e poderosa. Basta você lembrar das pragas do Egito. Basta você lembrar de quando caiu fogo do céu e destruiu Sodoma e Gomorra por causa da maldade do homem. Porque o Senhor é justo. Ah, mas o Deus, pastor, que eu creio é amor. Pode vasculhar aí que você pode estar tendo uma tendência de humanizar a Deus do seu jeito, querer manipular a Deus do seu jeito. A Bíblia diz que Deus é amor, Deus é santidade, Deus é justiça, Deus é verdade. Deus não é só amor, não. Deus também é justo. A justiça de Deus é exatamente para coibir o mal. É por isso que Deus é refúgio do seu povo. Mas quanto ao ímpio, ele fará chover fogo e enxofre sobre a sua cabeça. Isso é para falar de um juízo justo de Deus contra a maldade, porque os seus olhos estão vendo toda a maldade que percorre a terra. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Deus é justo, Ele ama a justiça, os retos contemplarão a face de Deus. Quantas vezes a Bíblia repete isso? Que só os limpos de coração verão a Deus. O ateísmo, a incredulidade, fala assim, eu não vejo a Deus. É claro, a Bíblia diz que os limpos de coração verão a Deus. Se você não for limpo de coração, você nunca verá a Deus. Até conta a história dos cientistas, quando voltaram da Lua, uma criança perguntou, você viu Deus lá? E ele diz, crianças, pasmem, eu não vi Deus lá na Lua. E uma criança levantou o dedo e disse, cientista, meu pai leu lá na Bíblia, lá em casa, que só os limpos de coração verão a Deus. Você pode ir na Lua. Se você não é limpo de coração, você não verá a Deus. O texto aqui diz, os retos lhe contemplarão a face, desfrutarão deste amparo. Deus é alto refúgio. Os retos lhe verão a face. Os ímpios experimentarão a justiça de Deus para todo sempre, para toda a eternidade. Então, quando nós chamamos aqui, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo, é uma grande realidade, mas por outro lado nós somos convocados por Deus aqui a guardar os nossos fundamentos, não deixar que eles sejam destruídos, a nossa família, a nossa fé, o direito de liberdade, de exercer a fé, de pregar o Evangelho livremente, por onde nós passarmos. Às vezes vamos ter que dizer em algum momento para as nossas autoridades, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando um governo, quando uma autoridade do Estado, ou mesmo um pai de família com a autoridade que ele tem na sua casa, quando começa a extrapolar os limites da autoridade dada por Deus, é o limite da obediência. Então nós temos que entender que Deus é o refúgio do seu povo, e às vezes podemos pagar com o próprio sangue, mas um dia o Senhor vai defender o seu povo com essa sua grande e preciosa justiça, como vemos. E se não defender agora, no juízo final, todos terão que dar conta daquilo que fez com a sua liberdade, daquilo que como exerceu os dons e talentos e oportunidades e autoridades que Deus deu a cada um, seja um pastor lá na igreja, seja um pai de família, seja um prefeito numa cidade, seja um governador no estado, seja um governo federal, todos terão que dar conta de si dentro da proporção daquilo que lhe fora dado, porque Deus é o reto juiz de toda a terra. Mas Deus é o alto refúgio. Eu quero chamar a sua atenção
para se refugiar em Deus. Quantas das vezes a gente encontra pessoas com o coração aflito, porque se você ficar olhando só notícia de internet, notícia da televisão, você vai ficar com seu coração aflito, não tenha dúvida, porque é uma briga, é uma constante aflição. Mas se você refugiar o seu coração em Deus, você vai encontrar paz em Deus, em meio a todas as adversidades, em meio a todas as circunstâncias, você vai encontrar paz em Deus, porque Deus é o refúgio do seu povo. Deus é o alto refúgio do seu povo. Deus é o forte refúgio do seu povo. É por isso que não tem fuga, não tem como fugir como um pássaro para a montanha, diz aqui o Salmo de número 11. É melhor você encontrar em Deus refúgio para a sua alma. E que Deus abençoe a sua vida e aplique esta palavra, ao Salmo de número 11, ao seu coração. Nós vamos dar o intervalo e voltamos para concluir aqui o programa Mato Grosso do Sul em Foco. Não saia daí. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Olha, chegamos aqui no momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. E como Deus é o forte refúgio do seu povo, nós vamos orar, vamos buscar a face do Senhor nosso Deus. Querido Deus, obrigado porque o Senhor é o alto e forte refúgio do seu povo. Não basta, ó Deus, sabermos que o Senhor é refúgio. A nossa alma é convidada, convocada a se refugiar no Senhor, encontrar no Senhor amparo, encontrar no Senhor segurança e paz. Senhor, eu oro por aqueles que me ouvem agora, me assistem agora, onde estiverem. Se a sua alma está aflita, que possa encontrar refúgio no Senhor. Obrigado porque o Senhor nos mandou Jesus, o teu próprio Filho. E Ele mesmo nos diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que esta alma possa encontrar refúgio em Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Bendito e exaltado seja o teu nome, e que o teu Santo Espírito aplique a tua palavra ao coração daqueles que nos ouvem agora, em nome de Jesus. Amém.